Olá, aqui é o Capital em Foco. Você está programado para continuar na média. E o pior, você nem percebe. Existe um padrão mental silencioso que separa quem vive contando centavos de quem constrói milhões. E ele aparece na decisão mais simples do seu dia. Quando você olha para um preço, a maioria das pessoas pensa assim: está caro. Mas quem constrói riqueza faz outra pergunta, e essa pergunta muda tudo. Existe uma diferença brutal entre pensar em preço e pensar em valor. Preço é número. Valor é resultado. Preço é o que você paga agora. Valor é o que aquilo produz ao longo do tempo. Mas por que algumas pessoas focam obsessivamente no preço, enquanto outras enxergam o potencial invisível por trás dele? A resposta está na psicologia da escassez. Quem vive com mentalidade de escassez toma decisões tentando preservar o que tem. Quem vive com mentalidade de expansão toma decisões tentando multiplicar o que pode ter. Perceba a diferença. A mente focada em preço pergunta: quanto isso vai tirar de mim? A mente focada em valor pergunta: o que isso pode gerar para mim? São perguntas completamente diferentes, e perguntas diferentes criam destinos diferentes. Imagine duas pessoas diante da mesma situação. Um curso custa R$1.000. A primeira pensa: R$1.000 é caro. Posso perder esse dinheiro. A segunda pensa: se esse curso me ajudar a ganhar 5.000 a mais por mês, qual é o retorno real? A primeira está protegendo o dinheiro, a segunda está avaliando o potencial. Quem você acha que cresce mais ao longo dos anos? Pensar em preço ativa medo, pensar em valor ativa visão. E aqui está algo importante: não é sobre gastar mais, é sobre avaliar melhor. Muitas pessoas acreditam que ricos simplesmente gastam sem se importar. Isso é mentira. Pessoas ricas são extremamente criteriosas. Elas só não tomam decisão baseada no número isolado. Elas analisam retorno. Elas analisam impacto. Elas analisam tempo economizado. Elas analisam oportunidade criada. Enquanto isso, quem pensa apenas em preço toma decisões emocionais de curto prazo. Compra o mais barato, mas paga caro depois. Escolhe o produto inferior e precisa substituir. Evita investir em aprendizado e continua ganhando pouco. Economiza no que gera crescimento e gasta no que gera prazer imediato. Essa é a armadilha invisível. A mente escassa sente dor ao gastar. A mente estratégica sente dor ao não evoluir. Existe um conceito psicológico chamado custo invisível. É o preço que você paga por não agir. Quanto custa ficar no mesmo nível por 5 anos? Quanto custa não desenvolver uma habilidade? Quanto custa continuar tomando decisões pequenas demais? A maioria das pessoas nunca calcula isso. Elas só enxergam o valor que sai da conta, nunca o valor que deixa de entrar. E é por isso que continuam presas. Riqueza é construída quando você começa a medir retorno, não apenas despesa. Pessoas que enriquecem fazem perguntas diferentes. Isso aumenta minha capacidade de gerar renda? Isso economiza meu tempo? Isso me conecta a oportunidades maiores? Isso melhora minha tomada de decisão? Se a resposta é sim, o preço vira secundário. Agora, entenda algo fundamental. Pensar em valor exige visão de longo prazo. Pensar em preço é imediato. Pensar em valor é estratégico. A mente comum busca alívio imediato. A mente próspera busca crescimento sustentável. E isso se manifesta em tudo. Na forma de consumir conteúdo, na forma de escolher amizades, na forma de investir tempo, na forma de decidir onde morar, na forma de aprender. Tempo, aliás, é o maior exemplo disso. Quem pensa em preço vende tempo por dinheiro. Quem pensa em valor investe tempo para construir ativos. Um troca horas por pagamento imediato. O outro constrói algo que continua gerando mesmo quando ele não está presente. Esse é o divisor invisível. E existe ainda um ponto mais profundo. Pensar em preço está ligado ao medo de perder. Pensar em valor está ligado à confiança em criar. Medo contrai. Confiança expande. Quando você opera com medo constante de perder dinheiro, você toma decisões defensivas. Quando você opera com foco em gerar valor, você toma decisões ofensivas, e crescimento raramente acontece na defesa. Isso não significa irresponsabilidade, significa inteligência estratégica. Significa entender que algumas despesas são, na verdade, investimentos disfarçados, e que algumas economias são prejuízos silenciosos. A diferença não está na renda atual, está no padrão mental. Existem pessoas que ganham pouco, mas pensam em valor, e crescem. Existem pessoas que ganham muito, mas pensam apenas em preço, e estagnam. Porque dinheiro é reflexo de decisões acumuladas, e decisões são reflexo de mentalidade. Agora pare e reflita.
Nas últimas decisões que você tomou, você estava tentando proteger o que tinha ou expandir o que poderia ter? Você estava analisando o número ou o potencial? Essa mudança parece pequena, mas ao longo de anos ela define patrimônio. Quando você começa a pensar em valor, você passa a investir em si mesmo. Investe em conhecimento, investe em habilidades, investe em rede de contatos, investe em saúde, investe em produtividade. E tudo isso gera retorno composto. Já quem pensa apenas em preço vive no ciclo da contenção. Corta, evita, adia, reduz, mas raramente multiplica. Riqueza não nasce da obsessão por economizar centavos. Nasce da habilidade de identificar oportunidades de alto retorno. E isso exige maturidade emocional. Porque pensar em valor exige tolerar risco calculado. Exige aceitar que nem todo investimento dará certo, mas que não investir em crescimento quase nunca dá. No final, a diferença entre quem permanece na média e quem constrói fortuna não está apenas na conta bancária, está na pergunta que fazem diante de cada decisão. Quanto custa? Ou quanto isso pode valer? Essa pergunta molda comportamento. Comportamento molda resultados. Resultados moldam destino. A questão é simples. Da próxima vez que você olhar para um preço, você vai reagir com medo ou vai analisar com visão. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.